Ao pastor Alexandre por essa riquíssima oportunidade e quero convidar a todos os irmãos a abrirem a vossa Bíblia junto comigo em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 1. Ficam à vontade, vocês estão na casa de Deus, aleluias. Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 9. Quem achou, por gentileza, diga amém. Está escrito assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Versículo de número 9. O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Tomai o vosso assento, quem está de pé. Meus irmãos, nós lemos que em um tempo se levantou um rei no Egito, conhecido como Faraó. Pois o texto no versículo 8 do capítulo 1 nos fala que Faraó não conhecia um homem chamado José. Pois bem, quem era José? José vem de uma linhagem desde Abraão, com seu filho Isaac, Jacó, e aí nasce José. Um dos filhos de Jacó se chama José. Mas todos os irmãos e leitores da Bíblia sabem que José foi um homem que sofreu em sua vida, mas Deus o honrou, dando para ele um cargo no Egito, a qual nunca houvera antes. Observa, José é vendido como escravo para o Egito, foi humilhado, foi sacaneado, foi jogado no poço, foi caluniado, foi defamado, mas no momento certo, Deus aparece e mudou o cenário deste José. Então José, ele entra como governador no Egito, um cargo que nunca houvera antes. Então, logo vemos que ele tem um cargo de muita importância, pois ele é o primeiro governador do Egito. Pois bem, passando-se algum tempo, nós vemos que este José dirigiu-se e governou-se muito bem o Egito, a ponto, meus irmãos, de ele observar, por intermédio da palavra de Deus, que haveria uma grande fome na terra. Então ele, com a sua boa administração, ele fala para o faraó da época dizendo: olha, haverá uma fome, é necessário nós nos prepararmos porque haverá uma fome. E isso tudo deu a acontecer no tempo determinado em qual José dissera. Ou seja, além de José ocupar um cargo de governador, coisa que nunca havia tido no Egito, ele também era um governador sábio, porque Deus, além de dar capacidade para o homem, ele também dá sabedoria e inteligência. Deus era com este José. E com o passar dos anos, a Bíblia nos diz que 430 anos, o povo que estava com José da sua família, ficaram no Egito. Mas 430 anos se passaram, José já estava morto há muito tempo. O que acontece aqui no texto que ora lemos, é que agora também se levanta outros faraó. E o faraó desta época de Êxodo capítulo 1, fala no versículo 8 que este não conhece a história de José. Então, o que acontece nesse tempo é que, por o faraó não saber a história de José, vai começar a escravizar o povo de José, que é o povo hebreu. Só que tem um detalhe: Faraó não lembrou de José, mas Deus jamais esqueceu de José. Ei, ainda que o homem não lembre de você, ainda que você
15. Pode uma mãe se esquecer do teu filho que trouxe do seu ventre? Deus faz uma pergunta para Isaías entregar para o povo, dizendo: pode uma mãe se esquecer do teu filho? E talvez alguém possa dizer que uma mãe não esquece de um filho, mas tem outros dizendo: sim, eu conheço uma mãe que esqueceu de um filho. Aí Deus coloca a vírgula na história e continua dizendo: mas contudo, eu, o Senhor, jamais te esquecerei. Olha para cá, para quem achou que Deus esqueceu da promessa, ei, Deus não esqueceu da promessa. Deus te conhece muito mais do que você imagina. O salmista lá no Salmo 139 disse: Senhor, antes que eu falasse, o Senhor já sabia. E antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia e escrevesse no teu livro toda a história da minha vida. Deus está te dizendo: você não sabia que esta noite eu falaria contigo, mas nesta noite eu marquei um encontro com você para falar com você. Quem diria que você ouviria a minha voz? Quem diria que você ouvia? Eu estou pregando para pessoas aqui e dizia assim: eu quero ver se Deus fala comigo mesmo. E Deus desceu do céu para te dizer: eu sou o mesmo Deus de José, eu sou o mesmo Deus dos Hebreus, e sou o mesmo Deus que falo nesta noite. Te calabacere abadai. Aleluia, aleluia. É deste José que Faraó esqueceu, mas Deus estava com ele. Esse Faraó, a Bíblia nos diz que começa a afligir o povo hebreu, pastor. Faraó começa a colocar tributos sobre o povo de Deus, porque nós vemos aqui no verso de número 9, que o rei disse o seguinte: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Faraó está olhando para o povo, ainda que está escravizado, mas está vendo que o povo está forte. Parece uma contradição, mas Deus não erra quando te chamou. Olha para cá, está fraco, está servindo, estou servindo, não está aguentando, não estou aguentando. Por quê? Porque eu sou fraco. Sim, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Faraó não está entendendo, mas Deus está dizendo: é quanto mais você humilha eles, mais eu exalto eles. Quanto mais você pisa neles, mais eu levanto ele. Quanto mais você tenta aprisionar eles, mais eu entro com liberdade. Não adianta, Faraó. Não adianta, Faraó, você querer parar quem eu levantei. Mas Faraó é insistente. O inimigo, ele faz isso conosco. Ele é insistente tentando nos parar, ainda que ele sabe que é derrotado, mas ele insiste. Olha só o que Faraó faz. Faraó olha para umas mulheres, conhecido como Puá, e a outra conhecido como Cifra. Quem são Puá e quem é Cifra? Irmã Camila, Puá e Cifra são duas mulheres do Egito que fazem os partos das mulheres. Faraó vai usar a ferramenta que ele tem nas mãos para matar os meninos. A ordem de Faraó é: olha, se for menina que nascer, vocês deixam viver, mas se for menino, vocês matam. Olha para cá, as mulheres que faziam os partos, elas temeram ao Senhor, porque a ferramenta que Faraó queria era as parteiras. Aí Deus desce na terra e diz assim: eu vou usar a mesma ferramenta que você está usando para matar, eu vou usar a ferramenta para livrar. A mesma armadilha que Satanás usou, Deus usa para reverter o cenário.
Gênesis capítulo 3, qual foi o cenário, qual foi a origem, qual foi a protagonista que o diabo usou, tentando induzir para comer o fruto? Foi Eva. Ok, aí Deus disse assim: Gabriel, desce lá embaixo e fala com Maria. Oh glória, oh glória, oh glória. A mesma ferramenta que o diabo quis induzir para trazer a morte na humanidade, Deus falou: eu vou usar uma mulher para trazer o Salvador da humanidade. Oh glória, oh glória. Eu senti uma glória de Deus aqui, irmão. Eu senti uma glória de Deus aqui, irmão. Deus está dizendo: no capítulo 3, o nascimento de Moisés. Mas quem é Moisés? Moisés é a promessa de Deus. É a promessa de Deus para o povo hebreu. Pois quem não sabe, Moisés vai liderar o povo hebreu. Ou seja, Moisés é o projeto de Deus. E Faraó está querendo matar o menino. Mas o projeto de Deus não tem capeta que destrói, não tem demônio que para. Pode rodar baiana, pode tocar siriri, pode colocar teu nome na boca do sapo, mas a promessa de Deus ainda está de pé. Aleluia. Aleluia. Ei, não queira se levantar contra Deus porque dá ruim. Não queira impedir Deus porque vai dar ruim. Eu vou ler para os irmãos. Verso 13 está escrito: antes que houvesse dia, eu sou, assim diz o Senhor, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Porque Deus, porque operando eu, quem poderá impedir-me? É Deus dizendo: quando eu opero, ninguém pode impedir. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Tem pessoas aqui dentro desse culto achando que o projeto vai morrer, e Deus está dizendo: não vai. Vai colocar o projeto no Rio Nilo. Pois bem, lançou o decreto. O decreto é matar os meninos. O texto diz em Êxodo capítulo 2 que Joquebede conheceu um varão. E quando ela conhece esse varão, o texto diz que veio o nascimento de Moisés. Alguém possa estar dizendo para Joquebede, ou até mesmo para você, que momento ruim que foi nascer essa promessa, hein? Que momento ruim que foi, Deus foi falar nesse tempo, hein? Porque o tempo está desfavorável. Por quê? Porque tu não está sabendo da história de Faraó. Faraó falou que se nascesse menino ia morrer. Se Faraó disse que se nascesse menino ia ser lançado no Rio Nilo. Joquebede, se eu fosse você, eu abortava o projeto. E Deus está dizendo assim: não aborta o meu projeto. Por que, Deus? Porque eu não dependo de geografia favorável. Eu não dependo de decreto favorável para fazer acontecer. Quando eu quero,
acontece. Quando eu mando, acontece. Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus e aconteceu. Verso de número 6, disse Deus e aconteceu. Verso de número 11, disse Deus e aconteceu. É Deus falando: quando eu decido abrir a minha boca, se cumpre na terra aquilo que eu falei. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo Deus não faria, falando Deus não cumpriria. É Deus dizendo: eu não estou demorando, é no momento certo eu apareço. Por enquanto, ó, descansa em mim. E eu começo a perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor manda falar para a igreja descansar? É porque enquanto você descansa, eu trabalho. Não se precipite em colocar nas vitrines da vida a promessa que eu coloquei para você. Não se precipite, não fique na ansiedade em colocar nos outdoors da vida a promessa que eu coloquei sobre você. Faça como Joquebede. Mas Deus, o que Joquebede fez? Joquebede recebe a promessa e ela esconde a promessa. Sabe por quanto? Por 3 meses. Eu aprendo com Joquebede que há projetos que melhor ficarmos quietos, porque tem horas que é necessário falarmos, mas tem horas que é necessário ficar quieto. Eu aprendo também com Joquebede que tem coisas que o povo não sabe, e é melhor não saber, porque há um ditado que diz: aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Então há momentos que é necessário vivermos no anonimato, é necessário sairmos de cena, porque existem momentos que o sair de cena que Deus te manda não é para te envergonhar. O sair de cena que Deus te manda não é para te fazer você ficar esquecido. Não, muitas das vezes o anonimato que Deus te coloca é para te livrar, é para te livrar, é para te livrar. Mas aonde que eu vejo o livramento de Deus? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Aleluia. Gostei desse negócio do pedestal. Meus irmãos, o livramento de Deus está até no silêncio seu. Se Joquebede contasse para alguém, certamente alguém poderia bater no ouvido de Faraó e Faraó matar o menino. Mas olha só, não queira apresentar ainda que a promessa esteja imaturo, mas saiba que o tempo amadurece. Foi lido aqui que há um tempo determinado para todas as coisas. Ei, se a promessa ainda não aconteceu na sua vida, fica tranquilo que não está esquecido, está amadurecendo. Eu vou repetir devagarzinho aqui para você pegar. Tem gente que já está entendendo o mistério. Deus está dizendo: nem todo projeto que ainda não aconteceu não está esquecido, está em estágio, está em crescimento, está em crescimento. Pastor, não reclame da obra se a obra está pequena ainda, porque eu aprendi lá em Lucas capítulo 10 verso 2 que está escrito que Deus dá o crescimento. Quer ver só? Em verdade vos digo que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Mas rogai para o dono da seara, para que ele invoque o ceifeiro. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 6 está escrito que Paulo falou: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento, oh glória, oh glória, quem dá o crescimento para o povo não é a sua intelectualidade. Quem dá o crescimento para o povo não é a força do seu braço. Quem dá crescimento para o povo é Deus. Quem dá crescimento para o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Estão querendo matar a promessa, mas passa o mês, o menino está crescendo. Estão
Estão querendo matar a promessa. Passa 2 meses, o menino está crescendo. Estão tentando matar a promessa, mas o menino está crescendo. Deu 3 meses, irmãos. 3 meses. Joquebede pega uma arca, reveste a arca e coloca a promessa dentro da arca. Agora olha para cá. Seu Domingos, imagina o sofrimento daquela mãe Joquebede, tendo que colocar o menino dentro do cesto. Talvez alguém está dizendo, mas Moisés não é promessa? Sim, é promessa. Mas por que eu tenho que executar a promessa para frente? É porque se a promessa ficar com você, só você se beneficia. Mas se você fazer o meu chamado, se você fazer o meu querer em relação à promessa, muitos serão beneficiados. Você pode ainda não saber o propósito da promessa, mas se você enviar, vai salvar mais de milhões de almas, vai salvar mais vidas, vai trazer para o reino. Execute o propósito, dê andamento na promessa, ainda que esteja doendo para Joquebede. Ela pega a promessa e coloca dentro de uma arca. Uma arca, todo mundo sabe que uma arca é construída por madeiras. E uma madeira colocada, alguém vai pegar isso aqui. Uma madeira colocada uma perto da outra, forma as brechinhas no meio. Essa arca que é colocada a promessa não pode ter brecha, porque a água do rio Nilo pode entrar na promessa. Mas se você se revestir de toda a armadura de Deus, vocês conseguirão escapar das ciladas de Satanás. A água do rio Nilo não vai entrar na arca se você revestir a arca. Coloca o menino dentro da arca e o menino começa a descer. O menino começa a ficar ali dentro, na beira do rio Nilo. E o texto diz que tem uma menina chamada Miriam. Essa menina chamada Miriam tipifica o Espírito Santo. Porque ainda que você não esteja vendo o agir de Deus, mas o Espírito está vendo e olhando para no momento certo ele aparecer. Miriam está olhando o projeto. Talvez a mãe está voltando para casa, pensando o que vai ser do meu projeto. E o Espírito Santo está dizendo, fica tranquila que eu estou olhando. Fica tranquilo que eu estou olhando. Fica tranquilo que eu estou olhando. Fica tranquilo que eu estou olhando. Vocês não lembram? O Espírito Santo que fala hoje é o mesmo Espírito de antes. O mundo, a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito estava pairando. Ainda que você não esteja vendo, mas eu estou trabalhando, eu estou olhando, eu estou vendo. Agora é o momento de você confiar que o Espírito Santo está vendo, porque o Espírito Santo vai unir a promessa, Moisés, com o propósito. Faraó usou, o tributo não deu certo, usou as parteiras, não deu certo, usou o rio Nilo, também já não está dando certo, porque o Espírito está olhando, Miriam está olhando, Miriam está olhando. Só que tem alguém de dentro da casa de Faraó. Quem é essa pessoa? É a filha dele. Faraó quer matar os meninos, não muda o decreto, não muda. Mas quando eu quero mudar, eu movo o céu, eu movo a terra. Não tem medicina negativa que vai mudar aquilo que eu determinei. Se eu liberei cura, se eu liberei salvação, fica tranquilo que vai acontecer. Não tem juiz na terra que vai mudar o decreto do Rei dos Reis. Não tem ordem da terra que vai mudar a ordem do céu. Então Deus está dizendo, você está usando a sua estratégia para matar o menino, eu vou usar alguém de dentro da sua casa para salvar o menino. Desce a filha de Faraó se banhar como costume.
Quem ela vê? Moisés. Você não vai ver no texto Moisés em outrora chorando. Você vai ver Moisés chorando quando a filha desce. É porque o sinal da promessa só vai acontecer no momento certo. No momento certo a promessa acontece. Ai, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Pode vir vento, a casa não cai. Pode vir tempestade, a casa não cai. Pode vir decreto de Faraó, a casa não cai. A casa não cai, a casa não cai. Não cai, não cai, não cai. O menino chora, a menina vê. Lembra da mãe que eu disse que estava sofrendo? Eu preciso encerrar isso aqui. A menina vendo o Moisés descendo, a filha de Faraó se banhando, pegando e vendo que o menino é filho de uma das hebreias. A mãe não sabe de nada. João capítulo 13, verso de número 7. Está escrito para pessoas aqui: há coisas que eu faço hoje que você não entende, mas amanhã tu entenderás. Joquebede não está sabendo de nada. A única coisa que ela sabe é: eu fiz o que Deus queria, eu liberei a promessa. No momento certo, quem volta para casa chama a mãe? Miriam. Porque o Espírito Santo é assim. Jesus olhou e disse assim: eu vou para o Pai, eu não vos deixarei órfão. Vou para lá, rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo, para que estejais convosco todos os dias. Ele vos ensinará